desenho com as canetas Nankin, também chamadas de multiliners. E a gente faz isso numa outra folha por alguns motivos, né? Assim, primeiro, que a gente passa o desenho a limpo. Segundo, porque como a gente vai usar aqui os marcadores Copic, em boa parte, né? Não somente eles, mas grande parte do desenho é o uso dos marcadores Copic. Se a gente aplicar os marcadores Copic diretamente na caneta esferográfica, ele vai borrar. Então a gente acaba fazendo a transferência do desenho através da técnica do overlay para uma nova folha, uma folha própria para o uso dos marcadores. Aqui eu estou usando uma folha em tamanho A4 da Canson, tá? Canson Marker XL, o tipo da folha. E ela é específica para se trabalhar com marcadores. Tem a grande vantagem de não borrar os marcadores, de gastar pouco a tinta do seu marcador. Então é um tipo de papel muito bom e bem agradável. A caneta desliza com muita facilidade nessa folha de papel. Além também de, por ter uma gramatura baixa, ela permite você visualizar com certa facilidade o desenho que está embaixo. Então isso aí também é um recurso bastante interessante, uma propriedade muito interessante desse tipo de folha. Perceba que aqui eu já tenho o meu traço já um pouco mais cuidadoso, mais meticuloso. Ele não é tão solto quanto na fase do sketch, apesar de que é interessante você manter ainda um pouco da gestualidade aqui nessa fase também, tá? Para que você tenha um sketch que seja dinâmico. Mas de uma maneira geral, a gente tem um desenho um pouco mais meticuloso, um desenho mais de detalhe, de finesse, né? Aqui muita atenção para a gente poder verificar a ergonomia, né? Assim, é sempre um pouco complicado a gente gravar e desenhar, porque com a câmera a gente não pode ficar rodando muita folha de papel, porque senão não apareceria legal para vocês poderem assistir. Então isso prejudica um pouquinho a questão da nossa ergonomia, né? Mas dá para se trabalhar dessa forma, é apenas um pouco mais desconfortável para o desenhista, mas o resultado final fica bem próximo do que seria executado caso a gente trabalhasse de uma maneira mais confortável, rodando a folha e por aí vai, né? A gente vem retratando a parte do capô, né, com a sua entrada de ar. São traços aí delicados, sem necessidade de imprimir muita força. Em traços curvos é comum a gente não fazer uma linha direta, a gente vai continuando aos poucos para poder manter a gestualidade, você garantir que o traço vai sair bom sem ele sair tremido, né? Aqui o detalhezinho da antena, né, que no sketch inicial não havia colocado, então já aproveitei e adicionei aqui também. E veja como o carro vai saltando, né? É um tipo de desenho que ele não... De repente ele não tem a gestualidade ou a atratividade do sketch inicial, mas é um tipo de desenho que é o ideal para você poder aplicar aí os marcadores, né? Basicamente as multiliners que a gente chama vão servir para poder delimitar as áreas onde você vai aplicar os marcadores. Ela não tem tanto a intenção de demarcar as linhas como num sketch. Por ele ser colorido, a principal intenção
é delimitar as áreas de cores, né? De aplicação de cores. Veja o que eu falei, ó, principalmente nessa parte aí de um semicírculo, a gente não faz ele inteiro, né? A gente vai por partes para garantir que a gente consegue ali ter um desenho mais fluido e sem ficar tremido, né? Isso aí tem muito a ver com a questão da ergonomia também, né? Que eu havia comentado, de você pegar justamente as partes em que o traço é mais confortável para você. O mesmo a gente faz nessa grande linha aí que demarca a linha de caráter do carro. Ó. A gente vai fazendo por partes, a gente não pega e faz ela inteira numa tacada só. A gente tenta aproveitar onde que o nosso traço é mais favorável. Isso você vai pegar com o tempo, tá? Não é de uma hora para outra que você já vai ter essa noção de para onde que você tem que virar a mão e tudo, ou o corpo para poder se posicionar. Isso é muito a prática que vai te determinar. Aqui, ó, veja que eu estou aplicando agora ó, o esquadro novamente para poder me ajudar a demarcar a linha da saia lateral, que coincidentemente é a mesma linha que delimita o final das portas, né? Agora a gente vem com bastante cuidado para poder fazer a área da porta. A coluna B ela pega basicamente o centro da área das janelas, né? Então, essa é uma outra característica interessante também dos sedãs, né? Em geral, ela vai pegar ali no meio. E agora a gente vai retratar aí o nosso querido retrovisor, que para o tamanho do carro é até ok, mas é um retrovisor bem grande se você for comparar com carros de outras categorias, né? Desenhando agora a parte do outro lado do carro, né, para ajudar a nossa perspectiva aí, que é quase uma side view, né? Aquela side view que pega um pouquinho da frente. É um tipo de vista que Chip Fuse usa bastante. E agora para fazer as rodas a gente vai utilizar o auxílio aí dos nossos maravilhosos gabaritos, tá? O Charger ele tem a roda traseira maior do que a dianteira, mas aqui como a gente não tem um gabarito maior e eu estou usando a maior circunferência dele, né? A gente vai manter o mesmo e você vai ver que não vai fazer tanta diferença assim no visual. Claro que o ideal é que você retratasse a roda de trás sendo maior. Até mesmo quando as duas rodas têm a mesma dimensão, costuma-se, os designers costumam desenhar a roda traseira um pouco maior para ajudar a favorecer a questão da postura do carro, né? É um recurso muito utilizado aí pelos designers. Aqui eu estou demarcando o centro da roda para ajudar a gente a fazer os raios, né? E agora a demarcação do miolo da roda. Agora a gente vai fazer a questão do sobrearo, né? Essa é uma roda até simples de desenhar, não é uma roda complexa. Ó, sobrearo desenhado. A gente
vai fazer uma delimitação de área da roda. Essa roda ela é ligeiramente côncava e ela tem uma parte ali que ela é quase que reta. Então, essa última circunferência que eu fiz é mais ou menos para poder delimitar isso, para dar essa ideia. Essa é uma roda de 5 raios. E como a vista é uma vista lateral, mas levemente perspectivada, ela não vai ficar exatamente alinhada, né? Os aros eles vão ficar um pouquinho descentralizados. Tá? Saiu um pouquinho tortinho, mas na verdade ela nessa vista ela realmente é um pouco desalinhada. Ela não é perfeitamente com os aros ali certinhos, né, vindo do centro. Ela tem essa pequena ilusão de ótica. Claro que é muita questão de treino, né? Então vocês sempre praticando e fazendo diferentes tipos de roda que você consegue representá-la com mais exatidão. Aqui representando a tala da roda, né, na parte de dentro. E agora a gente vai fazer os discos de freio. O disco de freio da roda traseira é menor do que o da dianteira, então a gente usa aqui também uma circunferência menor. Deve ter muita atenção também na posição das pinças de freio. Na roda dianteira e traseira é diferente, né? Tem muitas pessoas que costumam fazer iguais. Agora a gente vai demarcar aqui a área da sombra. Já está quase finalizado esse nosso sketch na caneta Nanquim. E a parte das maçanetas.